Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec, capítulo 7, parte 3. Quedou-se ele pensativo, enquanto rude melancolia lhe ensombrou o semblante que eu me habituara a ver sereno, o que me trouxe arrependimento do que havia proferido. Passados alguns instantes, porém, respondeu como ressuscitando o passado por mim timidamente lembrado. Sim, é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou um covil de magias com seu arsenal de intrugices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas com mais presteza, convenceremos um endurecido no mal à volta a uma reencarnação expiatória de que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. De início, deverei esclarecer que não existem muitos médiuns dispostos a tão melindroso gênero de tarefa, e quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de os reconhecermos deseducados na moral cristã, elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero das experiências, entrincheiram-se eles de tal forma no comodismo, indispostos para as disciplinas que em seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumirem iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível, que anulam completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Daí o preferirmos as almas simples, os humildes e pequeninos, os quais, por sua vez, por não disporem senão de bem pequenos cabedais intelectuais, exigem da nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens por meio de suas faculdades. Minha vida, prezado amigo, ou antes, minhas vidas, através das migrações terrenas em que tenho experimentado as lides do progresso, relatadas que fossem, com efeito, aos seus leitores, oferecer-lhes-iam lições que não seriam de rejeitar. A vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de sequências elucidadoras, romance instrutivo que arrebata, porque reflete a luta da humanidade contra si própria, através de longa jornada em busca do porto florido e áureo da redenção. Poderá colher sua observação aqui mesmo, pois na estreiteza deste asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica. Todavia, estou capacitado a adverti-lo de que as mais decepcionantes dificuldades avolumar-se-ão, enfrentando os seus louváveis desejos, ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele em situação anormal, que afetou até a mais insignificante fibra de sua organização psíquica, assim como seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderão operar milagres, e estou certo de que os seus futuros mestres e guias educadores orientá-lo-ão a respeito. Quanto aos informes solicitados, teria satisfação em fornecer-los, meu amigo. Reconheço sinceramente intencionado o espírito, uma vez despido nos preconceitos terrenos, perde o pejo que o homem conserva de revelar aos amigos os infortúnios e particularidades que o confrangem. Infelizmente, porém, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda me conturba. Medir o passado, cujas cinzas ainda se encontram palpitantes, aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível, que amortalha de saudades e pesares insopitáveis todos os meus passos na espiritualidade. Extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura, a quem não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento. Vê-la ressurgir dos refolhos de minhas lembranças tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, e reviver as horas felizes do convívio conjugal, quando as imaginava imorredoras, sem perceber que eram enganosas, fictícias, tão só oriundas da minha sinceridade, da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade.
será padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser anseia por vê-la redimida da infância que a arrojou ao bárbaro repugnante da mais torpe situação que um espírito feminino poderá macular. O adultério. Não posso, Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos evos, porque me há acompanhado ele pelo destino afora desde muitos séculos, desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava vitoriosa e pura, anunciando a boa nova sob as frondes pujantes das florestas da velha Ibéria. E não descansarei enquanto não a tiver novamente ao meu lado, exculpada da afronta dirigida a mim, a si mesma, a lei de Deus, a nossos filhos e a sua qualidade de esposa e mãe pelas reparações cruciantes a que se submeteu, levada pelos remorsos. Fez uma pausa durante a qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração e continuou em tonalidades humildes que me levaram a duplamente admirar o adamantino caráter que havia 3 anos eu observava diariamente. Pudesse eu, Camilo, me evitaria as dores da expiação para minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora o tentei, as nódoas do delito com o ósculo do perdão que de a muito voluntária e de boa mente lhe concedi. Contudo, ela mesma nada quer aceitar de mim antes de ressarcir o próprio débito ao embate das tormentas de uma reencarnação amortalhada nas lágrimas de rígidos sofrimentos, a fim de poder considerar-se digna do meu amor e do perdão de Deus. Sua consciência entenebrecida pelo erro foi o austero juiz que a julgou e condenou, pois, com a alma chagada pelas dentadas do remorso, apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra que nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável no sacrifício da expiação terrena. Bem quisera eu aproximar-me dela, refrigerar minhas saudades falando-lhe pessoalmente, em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando-a à luta pela vitória com os meus protestos de perene amizade. No entanto, não posso nem mesmo aproximar-se, porque, se me percebe, apavora-se e procura fugir, envergonhada com a mácula de que a acusa a consciência. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que o deseje, porém cautelosamente, a fim de me não dar a perceber, para evitar desorientá-la. Convenço-me cada vez mais, senhor doutor, de quando os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar-lhes os comoventes episódios que percebo nas entrelinhas de vossas exposições. Pedirei ao pai de Leila que, posteriormente, leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano o drama que tanto o atrai. Quem sabe? O trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso e a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero sempre obterá o beneplácito divino para as suas realizações. O doutor Ramiro de Guzmán encontra-se à altura de fazê-lo. Trata-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio e que sabe dominar as emoções, possuindo um grau adiantado à disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na terra, em memória de sua infeliz filha tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou, malgrado e educação aprimorada que se esforçou por fornecer-lhe. Falar-lhe-ei a respeito. Compreendendo-o disposto a retirar-se, observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. E perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente? Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática a seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou, murmurando como que para si mesmo. Deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la neste momento. Com efeito, pouco a pouco a configuração de uma criança destacava-se da penumbra de um aposento de família paupérrima,
Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina aparentando 5 anos, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito. Entretinha-se com efeitos modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências que se embaralhavam aos fatos presentes, pois falava às bonecas como se conversasse com personagens cujas imagens se desenhavam quais contornos a crayon em suas vibrações mentais. Roberto contemplou-a tristemente e, voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento, deslumbrado ante a majestade do drama cujos primórdios me davam a conhecer. Aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações, vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro, chamam-lhe Maria. O nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre será linda e graciosa criança, inocente e cândida como os anjos do céu, perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é a grande infratora que cumprirá merecida pena, é a adúltera, a perjura, a infiel, blasfêmia e suicida, pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos e família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. 2 lágrimas oscilaram no veículo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente: ó Camilo, glória a Deus, hosanas à sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual uns dos outros? De repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria de além-túmulo. A menina acabara de pressentir Roberto. Vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam a sua consciência ser ele a grande vítima dos seus desatinos, e em prantos procurara refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho. É assim sempre, exclamou tristemente. Não tem coragem para enfrentar-me. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Despediu-se e retirou-se meditativo. Nunca mais tornei a falar-lhe no assunto. Todavia, nessa mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação destas humildes páginas. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez não fosse de todo impossível eu escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvir e compreender? Sim. Eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito.